Olá pessoal, tudo bom? Eu vou fazer com vocês agora a revisão aí da avaliação que nós tivemos. Vou passar questão por questão aqui de acordo com o relatório que eu recebo do formulário do Google. Então a primeira pergunta era: analise as sentenças abaixo a respeito da pesquisa epidemiológica e assinale as alternativas verdadeiras, né? Então 6 de 24 pessoas acertaram, porque nesta questão era considerado certo somente aqueles que acertassem 100% das alternativas, né? Então quem errasse uma das alternativas já perdia a questão. Então a primeira afirmativa era: a pesquisa epidemiológica estuda tanto a distribuição quanto os determinantes de doenças e seus agravos. Quase todos acertaram, né? 23 pessoas de 24 que entregaram a avaliação acertaram, então é uma alternativa verdadeira. De fato, a pesquisa epidemiológica estuda tanto a distribuição quanto os determinantes de doenças e seus agravos. E com isso, a pesquisa epidemiológica colabora com outros aspectos, como, por exemplo, orientação de ações, orientação de programas, avaliação de ações, de programas, políticas, ok? A segunda sentença era uma sentença falsa, que dizia o seguinte: a pesquisa epidemiológica utiliza-se apenas de estudos cuja unidade de análise é coletiva. Unidade de análise coletiva é o que está explicado ali entre parênteses, grupo de pessoas. O que significa isso? Significa dizer que, por exemplo, Foz do Iguaçu tem uma mortalidade infantil maior ou menor do que um município X, ok? Isso é uma unidade coletiva. Então, quando eu digo essa comparação entre Foz do Iguaçu e o município X, eu não consigo obter as informações ali individuais daquelas pessoas que compuseram aí essa amostra. Mas a pesquisa epidemiológica também se utiliza da unidade de análise individual. Por exemplo, se eu quero verificar os determinantes associados à mortalidade infantil em Foz do Iguaçu, eu preciso saber para cada uma das observações os fatores individuais, por exemplo, a idade da mãe, quando começou o pré-natal, quanto tempo durou essa gestação, quantos pré-natais foram feitos, e eu vou ter essa informação individualmente. Então, para cada pessoa estudada, nós teremos aí a observação dessas informações. Então, a unidade de análise, nesse caso, seria individual. E a terceira sentença, que é verdadeira também, é o objetivo da pesquisa epidemiológica favorecer o adequado manejo da saúde das populações. Isso é verdadeiro, né? O que nós esperamos aí com a pesquisa epidemiológica é apoiar ou auxiliar aí o manejo da saúde das populações. Tá? 10 pessoas somente assinalaram esta alternativa como sendo verdadeira. Na segunda pergunta, havia um enunciado em que era trazido um recorte de uma notícia verídica, tá, que foi publicada realmente ali. E o enunciado é o seguinte: José Antunes, discente do terceiro período de saúde coletiva, sentiu-se interessado pela epidemiologia e começou a ler as notícias de jornal relacionadas à saúde pública com um olhar mais científico. José ficou curioso com o título da notícia da imagem abaixo. No texto havia a passagem, abre aspas, foram 278.839 ocorrências no Brasil, frente a 256.124 na Síria, entre março de 2011 a dezembro de 2015, de acordo com o Observatório de Direitos Humanos da Síria. Fecha aspas. A Síria tem menos de 10% da população do Brasil. Embora o número de mortes violentas no Brasil seja realmente alarmante, José logo percebe que a publicação buscou aumentar o impacto da notícia. Para isto, o jornal, a primeira sentença, utilizou-se de informações de número relativo de incidência ao invés de número absoluto, sendo que em números absolutos a incidência de morte violenta seria menor no Brasil. Não. Aqui entra o conceito de número absoluto e número relativo. O número absoluto nada mais é do que um número por si. Por exemplo, nesse caso, 278.839 mortes no Brasil. É um número absoluto, é simplesmente um número que não está relacionado a um outro valor ou a uma outra grandeza, né?
Então, se fosse um número relativo, seriam 278.839 para 200 milhões de habitantes, por exemplo, se fôssemos pensar aí na população aproximada do Brasil. Tá? Então, se fosse relativo, nós poderíamos relativizar esses números pelo total de habitantes no país. Então, essa afirmação está errada, porque a notícia utilizou-se de número absoluto de incidência. Okay? A segunda alternativa, e é importante observarem, pessoal, que essa avaliação alterava aí a ordem das alternativas de acordo com o respondente. Tá? Então, essa ordem não é necessariamente a ordem que apareceu para você. A segunda alternativa era a seguinte: utilizou-se de informações de número absoluto de incidência, nós vimos que isso é verdade, ao invés de número relativo, sendo que em números relativos, o número de mortes no Brasil seria menor do que na Síria. Verdade, né? A gente pode observar aqui que em números absolutos, o número de mortes foi muito parecido entre Brasil e Síria, né? Foi 278 mil no Brasil contra 256 mil na Síria. Isso dá mais ou menos 10% de diferença. E considerando que a Síria tem 1/10 da população do Brasil, né? 10%, então esse número proporcionalmente, então em números relativos, seria maior na Síria. A outra alternativa utilizou-se de informações de número relativo de prevalência. Aqui acontecem dois erros. O primeiro, que nós estamos falando de prevalência, e nós devemos entender que nesse caso seria mais relacionado à incidência de morte, né, a mortalidade. E fala aqui número relativo, e nós já vimos que a notícia traz números absolutos. Utilizou-se de informações de número absoluto de prevalência, ao invés de número relativo, sendo que em números relativos, etc. E que aqui novamente nós utilizamos o termo incidência de morte, tá ok? Para mortalidade. E a outra sentença, utilizou-se de informações de incidência, enquanto correto seria utilizar-se prevalência. Não, no caso seria realmente a incidência aí, que seria a ocorrência de morte. Tá? Então a alternativa correta era essa que apontava que o número foi utilizado o número absoluto, mas que o correto seria o relativo. E o Brasil apresentaria números menos graves do que a Síria. Terceira pergunta: em uma vila de 1.000 habitantes, ocorreu um aumento súbito de número de AIDS. Este fato foi revelado por uma investigação epidemiológica prospectiva conduzido pelo professor Aristides. Para monitorar o eventual surgimento da doença na localidade, o professor acompanhava 1.000 adultos desta vila, todos inicialmente não infectados pelo HIV. Durante a pesquisa, detectaram-se 48 pessoas cujo sangue continha HIV. Destas 48, apenas 28 vieram a se tornar casos de AIDS. Ao término da pesquisa, o professor Aristides emite um relatório acerca da incidência de HIV e AIDS naquela vila. O relatório do Sr. Aristides estará correto se nele ele reportar que a taxa de incidência de infecção por HIV sem manifestação da AIDS durante o período da pesquisa foi de... A resposta correta seria 2%. Como que nós chegamos nesse valor? 48 pessoas passaram a apresentar HIV no sangue. Destas, 28 vieram a se tornar caso de AIDS. Ou seja, quantas não se tornaram caso de AIDS? 20, tá certo? 20 dentre quantas? 20 dentre 1.000, 20 dividido por 1.000 é o mesmo que 2 dividido por 100, ou 2%. Tá? Quem chegou à conta 2,8, fez a contabilidade aí do número de pessoas que vieram a se tornar casos de AIDS. Mas a pergunta era, pessoas com HIV sem manifestação da síndrome. Tá? Então seria o restante, né? Não 28, mas sim 20, tá? Dos 48. E quem chegou ao resultado de 4,8%, pegou simplesmente aqui o número de pessoas que o vírus continha HIV. E na verdade, nós não perguntamos quantas pessoas, qual a taxa de incidência de HIV, simplesmente. Nós perguntamos a taxa de incidência por HIV
sem manifestação da AIDS. Outra pergunta. Em uma cidade hipotética, a prevalência de uma doença curável e de baixa letalidade aumentou, embora a agressividade da doença e a disponibilidade e qualidade de tratamento tenham se mantido constantes. Tal fato indica, a resposta correta era aumento da incidência da doença, porque, como nós já vimos, o que é que aumenta, né? Nós falamos aqui que a prevalência aumentou. O que é que aumenta a prevalência de uma doença numa localidade? Contribui para o aumento da prevalência o aumento da incidência, ou então, se saem menos pessoas da situação de doente. Nós já sabemos que quando a pessoa se torna doente, ela se torna prevalente para uma doença, ela sai dessa situação ou por óbito, ou ela morre, né? Ou então ela se cura. Então, ou a gente diminui a quantidade de mortes, ou a gente diminui a velocidade até a cura, tá certo? Nesse caso, está dizendo que é uma doença que já praticamente não matava pessoas, então era uma doença de baixa letalidade. E diz ali que a agressividade e disponibilidade e qualidade do tratamento se mantiveram constantes. Ou seja, se a agressividade da doença não mudou, a letalidade não muda. Se a qualidade do tratamento não mudou, a velocidade até a cura ou o número de pessoas que se evita que morram também não muda. Então, sobra para nós somente o aumento da incidência. Tá? Nessa alternativa aqui, aumento da efetividade das campanhas de prevenção, é equivocada por quê? Porque se você conseguisse prevenir mais a doença, isso reduziria a incidência. Consequentemente, você reduziria a prevalência, considerando tudo que está exposto no enunciado. Aumento da disponibilidade da vacinação também não serve, porque quando você aumenta a vacinação, você, em teoria, reduz a incidência de uma doença. Nós estamos falando aqui que a prevalência aumentou, tá certo? Então, se eu reduzisse a incidência, na verdade, a prevalência tenderia a diminuir, considerando todos os aspectos que estão no enunciado. E a última pergunta. De acordo com as teorias da causalidade, podemos sintetizar e classificar os determinantes de saúde e doença em 1. Fatores capacitantes, 2. Fatores incapacitantes, 3. Fatores precipitantes, 4. Fatores reforçadores. Analise a figura abaixo e assinale a alternativa correta com relação aos determinantes para a tuberculose pulmonar. Eu vou abrir aqui a figura para nós discutirmos melhor. Muito bem, aqui está a figura da questão. A alternativa correta seria desnutrição, aglomeração domiciliar e pobreza são os únicos fatores incapacitantes da figura. Lembrando que esses fatores incapacitantes são fatores extrínsecos, mutáveis, né? A que a pessoa está sujeita. A outra alternativa era fatores genéticos, desnutrição, aglomeração domiciliar e pobreza são todos fatores capacitantes. Veja bem, capacitante a gente tem que entender que é algo positivo, tá certo? A aglomeração domiciliar e pobreza, assim como a desnutrição, não são fatores capacitantes. E fatores genéticos nós vamos ver já em conjunto com a alternativa seguinte, que não é um fator reforçador. O fator genético é um fator predisponente. Você se torna mais predisposto àquela condição de saúde. Você se torna, por causa da sua genética, mais predisposto a estar suscetível a uma doença. Você se torna mais predisposto a ter obesidade. Você se torna mais predisposto a desenvolver diabetes. Então, isso daqui o fator genético é um fator predisponente. Pobreza é o único fator incapacitante da figura. Não é o único, como nós já vimos ali na alternativa correta. Aglomeração domiciliar e desnutrição são também fatores incapacitantes. E exposição a bactérias é um fator incapacitante. Não,
a exposição a bactérias é um fator precipitante. Então, é um fator que chega ali e é o último, ou vamos dizer, não necessariamente o último, mas é um fator que você tem para o desenvolvimento, nesse caso, da tuberculose. Se você não tiver exposição a bactérias, você pode ter pobreza, aglomeração domiciliar, aspectos genéticos negativos, mas ainda assim você não vai ter o desenvolvimento da doença. Então, a exposição a bactérias é um fator precipitante. Essa foi a correção da avaliação. Se vocês tiverem dúvidas, por gentileza, deixem aí nos comentários.